Olá, boa noite, meus queridos. Depois de quase 2 semanas afastado, hoje eu volto a fazer um vídeo porque me passou pela cabeça algo muito importante e bastante significativo para a vida do ser humano, para a nossa vida, não é mesmo? Mas só que antes de eu começar a falar a minha suposição e a minha colocação aqui neste vídeo, eu quero apenas falar assim para vocês que de vez em quando eu abro meu canal de YouTube. Já está com 1 semana e pouco, quase 2 semanas que eu não posto vídeo. E também eu percebo que os meus seguidores pararam de me seguir pelo jeito. Porque não aumentou mais as visualizações, não aumentou mais os inscritos, parou em 311, já está com quase 15 dias, né? E isso também me desanima um pouco porque eu já estou um pouco desanimado por causa da minha situação, o meu problema, né? E, e daí vendo isso me desanima mais, eu fico mais desanimado ainda, né? E às vezes eu me pergunto, será que vale a pena ficar todo dia postando vídeo? Não sei, né? Aí é vocês do outro lado que saberão me dizer e deveriam me dizer se vocês não ficam afastados do meu canal, dos meus vídeos por causa disso, né? Mas bem, vamos deixar isso de lado, não é? Cada um de nós é cada um de nós, né? Nós temos nossos próprios sentimentos, nossas próprias opiniões, e as opiniões são diversas, são divergentes, né? E vamos para o assunto que me interessa, momento de reflexão. Pessoal, eu estava refletindo nesses dias, porque tudo me faz pensar assim, né? E é onde eu quero chegar, no ponto que eu quero chegar hoje neste vídeo, também para que vocês fiquem sabendo qual e como está a minha situação, ok, meus queridos? Beleza. Vocês viram que as borboletas são seres minúsculos, né? Insetos que enfeitam a nossa natureza, enfeitam o nosso jardim e às vezes até a nossa própria casa, porque algumas delas muitas vezes dão uma passeadinha por dentro da nossa casa, pelas nossas varandas, ficam, pousam. Se a gente tem algumas flores plantadas em vasos, e elas também apreciam essas coisas, né, que é próprio delas, e daí elas saem e vão passear pela natureza, né? E nós sabemos que, segundo a ciência, as borboletas são infinitas, as variedades delas são infinitas e a coloração também. Você vê borboletas uma diferente da outra dentro da mesma criação, vamos dizer assim, né? E nós sabemos também que as borboletas elas passam por um processo de transformação e as nossas borboletas elas só têm de 27 a 28 dias de vida. É o máximo de duração de suas vidas, dizem os cientistas, né, os estudiosos, que elas só têm 26, 27, 28 dias de vida, dependendo do tamanho delas e dependendo do seu ponto de origem, da qual larva deu a origem a ela. Porque nós vamos, para falar de borboletas, nós temos que falar sobre as larvas também. O outro tipo de inseto que até por certo, muitas vezes aquelas larvas, aquelas ruguinhas, assim como no interior dizem, né? As taturaninhas, elas são insetos daninhos.
eles danificam as plantas. Qualquer tipo de planta pode ser danificada por aqueles bichinhos, né? Com aquelas larvinhas, como aquelas taturaninhas, vamos dizer assim, né? E tem de todos os tipos. Tem as lisas, tem as espinhentinhas, tem as felpudas e tem umas que chegam a ser, até parece ter uma lã, que inclusive o pessoal chamam de cachorrinhos, né? Parece aqueles cachorrinhos de madame, né? Que você olha assim, às vezes até se assemelha com um carneirinho, né? Existe também taturaninhas daquele tipo, e são as mais venenosas que existem. Tem esse tipo, muito venenoso, que se uma pessoa bater nela ou ela bater na pessoa, na pele, no momento já faz vergões, tipo queimaduras, e dá uma febre terrível, altíssima. A pessoa às vezes tem que ir até para um hospital por causa da alta febre que dá, né? Quando é tocado por esses cachorrinhos, como eles dizem, né? E depois tem umas outras grandes que elas dão a origem a uma borboleta, uma das borboletas mais lindas que existem na natureza. E são borboletas grandes. Elas têm as asas com azuis cintilante. É brilhante, parece aquelas pinturas que tem nos asfaltos que eles dizem olho de gato, né? Se ela entra na sombra, debaixo da sombra ou dentro da sua casa, ela perde um pouco daquele brilho, mas ela sai no sol, ela é totalmente brilhante, cintilante. E é uma das borboletas mais belas que existe. Inclusive os alemães, na Alemanha, eles são fascinados por espécimes de pássaros por causa da coloração e também das borboletas por causa da coloração, da beleza e principalmente aquelas azuis cintilantes. Quando eles vêm passear no Brasil, fazer turismo, se eles verem aquela borboleta em algum jardim botânico, alguma reserva ecológica, eles ficam fascinados e eles querem pegar para levar para eles. Isso eu sei porque eu conheci, quando eu estava no seminário, eu conhecia alguns alemães que eles vinham visitar os seminaristas em Ponta Grossa e eles ficavam fascinados, ficavam loucos quando viam aquelas borboletas azuis cintilantes. E muitos deles chegavam até a dizer que eram colecionadores de borboletas. E no Brasil é onde eles encontram a maior variedade de espécimes de borboletas coloridas e de pássaros coloridos. Eles falaram assim que em nenhum outro país existe tanta beleza na natureza quanto o Brasil. Tá certo, gente? Pois bem, então, vocês sabem como acontece o fenômeno da transformação daquelas ruguinhas. Eu não vou mais usar o termo taturana e nenhum outro que seja conhecido. Eu vou usar ruguinhas, né? As larvinhas. Eu vou usar como ruguinhas, que aqui no sul a gente chama de ruguinhas. Essas ruguinhas, elas detornam tudo. Todo tipo de plantação. Às vezes ela dá nos trigais, dá nas plantações de feijões preto ou carioca, e dá em grande quantidade e elas detornam as plantações. Dá nas horticultura, né? Couve, elas têm umas espécies que elas adoram comer couve. É coisa de louco, em poucos dias elas detornam uma plantação de couve, de repolho, né? Eu só nunca vi em alfaces. Alfaces de tipo nenhum, eu nunca vi aquelas ruguinhas atacando. Mas em couve-flor, brócolis,
couves comuns, né? Aquelas que se usam para feijoadas, é, em acelgas, né? Elas atacam de um jeito que é incrível, detornam a plantação em poucos dias. Pepinos também, elas dão muito em pepinos, e no pepino é uma espécie que você não percebe porque ela dá dentro do pepino. Quando o pepininho começa a se formar, elas entram dentro do pepininho e daí elas proliferam dentro do pepino. E essas ruguinhas, elas são o resultado de um processo, um ciclo. E este ciclo é contido entre as ruguinhas e borboletas. As borboletas que enfeitam a natureza, enfeitam os jardins, elas põem centenas de ovos pequeninos nas plantações, em horticulturas, em outras culturas cereais, nos jardins. Elas põem ovinhos. E esses ovinhos, em 3, 4 dias, se transformam, passa pelo processamento assim, de uma espécie de choco, né? Como ovos de galinha é chocado para gerar o pintinho, aqueles ovinhos das borboletas também tem que passar por um processo de alguns dias para sair as ruguinhas minúsculas, pequeninas, que você quase nem vê quando elas nascem. Mas elas já começam a atacar as plantações e em poucos dias elas estão grandes. E elas não duram muitos dias também. Elas duram bem poucos dias, mais ou menos uns de 26 a 27 dias, ou 28 dias. Daí quando elas comem pra caramba, comem bastante, fazem estrago nas plantações dos agricultores, daí elas começam a ficar velhas, elas têm que passar por um processamento de, de casulo, né? Ela mesma acha um lugarzinho adequado, ela se pendura com a bundinha no galho, ou na parede, ou no telhado, ou seja onde for, e em torno dela ela cria uma telhazinha, ela mesma cria uma telhazinha para ficar garantida, firme no lugar onde ela vai ficar, para passar pelo processamento até sair a borboleta, né? É a metamorfose, né? Então, você veja como a natureza, ela tem os seus mistérios, a natureza tem os seus trames e tem o seu funcionamento, né? Então, daí daquela ruguinha feinha, prejudicial, ela entra numa dormência, penduradinha em algum lugar pela bundinha, com a cabecinha para baixo, e ali ela fica, ela começa a ter uma transformação, vai criando uma casquinha em torno dela, né, para proteger o bichinho, a ruguinha, e daí lá dentro daquela casquinha, que às vezes é uma casca que é própria dela, né, deve ser produzida pelo tipo de alimento que ela comeu, né, e outras fazem um casulo de telha, tipo telha de aranha, produzido por elas mesmo, e outras elas chegam até juntar essas pluminhas de flores que dá assim no campo, aquelas pluminhas bem levezinha, e fazem um cestinho, um casulinho, e entra dentro ali, de bundinha para cima, cabecinha para baixo, e fica ali até sair a borboleta. É um processo incrível, né? Com uma técnica, uma astúcia muito bem feita, gerada pela própria natureza. Pois bem, daí dali ela sai a borboletinha. A borboletinha sai feliz da vida e enfeitando a natureza, aonde todos apreciam a beleza das borboletas. Eu aprecio muito a beleza das borboletas, mesmo sabendo que elas são a causa de tantas
destruição depois que elas põem os seus ovos e saem as larvinhas, saem as ruguinhas, que são frutos da borboleta, causa muito dano na natureza, muito dano para os agricultores. E só que os agricultores, quando essa praga, eles chamam de praga, né? Essa peste é muito forte, que está devorando tudo, né? Eles são obrigados, para garantir o produto, o fruto, a semente daquilo que ele plantou, eles são obrigados a passar inseticidas para poder produzir alimentos. Senão, tem uma espécie, é a mesma espécie que dá na couve, umas ruguinhas verdinhas listradinha, é que dá no trigo também. Bem na época que o trigo começa a soltar o cachinho, dá aquele bichinho e come tudo o cachinho do trigo. E daí o agricultor vai colher o quê? E é tão interessante que são aos milhões. Quando elas terminam um trigal, elas atravessam a estrada pelo chão e passam para o outro lado da estrada se tem trigo de um outro agricultor. É incrível. Mas fazer o quê? Deus fez a natureza assim e a natureza tem que ser assim. E então é esse o ciclo da vida, né? Agora aqui eu quero entrar com o ciclo da vida do ser humano. Não é muito diferente desse ciclo da vida da borboleta, vamos dizer assim, né? Da ruguinha e a borboleta. E da borboleta para a ruguinha, da ruguinha para a borboleta e vice-versa, né? Nós também somos mais ou menos iguais. O homem, o ser humano, ele é considerado a flor macho. A mulher, a flor feminina, né? E precisa existir o casalamento entre a flor macho e a flor menina, a flor feminina, para produzir alguma coisa, né? E nós também somos assim. E quando isso acontece, nós ficamos 9 meses dentro de um casulo, vamos dizer assim, né? Diferente do casulo da borboleta, mas não deixa, o útero não deixa de ser uma espécie de casulo. Nós ficamos 9 meses ali para poder sair esse corpo físico que nós temos. E lá já grandes estudiosos, tanto da ciência como da teologia, dizem que lá, já no encontro das duas células, masculina e femininas, já começa uma nova vida. E quando se começa essa nova vida, já tem a energia do espírito. Já tem também junto a energia do espírito. Não é simplesmente um animalzinho, um bichinho que está se gerando lá. Lá está se gerando algo de muito nobre, de muito exuberante, muito nobre, magnífico, que é o ser humano. Daí, depois de 9 meses, esse ser humano sai daquele local chamado útero, do qual eu me referi aqui no começo da conversa como um casulo, né? Ele sai já como um novo ser chamado um ser humano, uma criança. Seja masculino, seja feminino, é uma criança. Pequenina, é indefinida, muitas vezes até a família da criança diz assim: nossa, puxou o pai, é a cara do pai. Nossa, puxou a mãe, é a cara da mãe. Mas nos primeiros meses não dá para se distinguir com quem ela puxou. Ela só vai ser distinguida com quem ela puxou na aparência depois de alguns anos. Mas não como criança tão nova. Precisa de alguns anos para poder se definir a aparência dos pais. Não é? Interessante. Mas isso não é só para comentar aqui, né?
para dar mais conteúdo para o vídeo. Mas isso também nem teria tanta importância de falar, porque nós estamos falando do ciclo da vida do ser humano. Pois bem, daí então sai esse ser humano, né, corpo e alma e espírito, que é o mais importante que a alma, né? Sai esse ser humano se prepara para o mundo, se prepara para a vida, né? Se formando em boas escolas, boas faculdades, né? Assumindo bons trabalhos, trabalhos importantíssimos para a sociedade, para poder sobreviver. De repente ele casa, constitui uma família e dessa família sai reproduções, assim como ele foi reproduzido, tá certo, gente? E ele trabalha para educar os filhos, ele dá tudo para os filhos, tudo que o filho precisa ele dá, o pai e a mãe dão, educação escolar, educação religiosa, educação social, educação humanitária, enfim, tudo, né? Tudo o que é embutido no campo da educação, os pais dão para aquela criança da qual ele gerou. E esses pais, eles vão envelhecendo. As crianças vão crescendo, se tornando adulto, e os pais vão envelhecendo. Chegam a, vamos supor assim, a 40 anos, 50, 60, 70, 80. Fato notável, quando chega a 80, inclusive está escrito na Sagrada Escritura, né? Acho que é num salmo, né? O salmista fala que é fato notável para o ser humano aos 80 anos. Porque depois dos 80 anos não se garante mais o tempo de vida. Raramente chega a 90 anos ou 100 anos, ou chega até passar de 100 anos. Daí, chegando nessa idade, esse corpo está cansado, está defasado. Ele já nem mais consegue ter uma vida como outrora. A vida do passado dele parece se tornou uma espécie de sonho, né? E ele continua, quando chega numa certa idade, que ainda ele é forte, ainda ele continua sonhando com o seu futuro, mas esse seu futuro de repente se delimita. E daí vem as fraquezas, vem doenças, e essa pessoa pode acabar entrando em óbito. E desta pessoa só vai se salvar ou vai sair o espírito, porque a teologia diz, e até também alguns filósofos antigos dizem, que o espírito ele continua a sua vida após morte. O espírito continua a vida após morte. Então, esse espírito seria a borboleta que saiu do casulo. E este casulo é o nosso corpo. Então, nosso espírito fica se formando dentro deste casulo material, igual a borboletinha que está se formando dentro do casulo, da qual foi criado pela ruguinha, né? Assim também somos nós. Fomos criados por alguém, nós envelhecemos, enfraquecemos, chegamos à proximidade do momento do óbito, e deste corpo, após entrar em óbito, sai o espírito que vai para uma outra dimensão, da qual nós não temos muita explicação de como é lá do outro lado da vida, porque até hoje não veio ninguém lá do outro lado da vida explicar como que é. Algumas seitas espíritas, eles chegam até a fazer psicografias, chegam a incorporar
espíritos do outro lado da vida, e esse espírito vem tanto na psicografia como na incorporação, eles vêm dizer como que é lá do outro lado, mas isso é muito vago, gente. É muito vago. Porque nós sabemos que Jesus morreu, foi sepultado, o seu espírito, depois do seu sepultamento, em forma de um outro ser, um novo ser, se manifestou aos seus seguidores, permaneceu por 40 dias, segundo a Sagrada Escritura. Depois de 40 dias ele subiu aos céus, ele se levou aos céus, e de lá ele não voltou aqui dizer para nós, os seus seguidores, de como que é a vida lá do outro lado. Então, às vezes eu acho assim um absurdo essas seitas espíritas e esses famosos psicográficos dizer que entrou em contato com o espírito veio até ele e ele revelou tudo que o espírito lhe disse. Isso é bobagem, né? Porque quem teria que fazer isso, no caso, pela primeira vez na vida do ser humano, era Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo tinha todo o poder. Ele tinha todo o poder que lhe foi dado por Deus, o seu Pai, como ele dizia, né? Porque Jesus chamava Deus de Pai. Jesus era tido como filho de Deus e ao mesmo tempo Deus, por ser filho de Deus. E Jesus Cristo, ao deixar o seu casulo físico, assumindo outro corpo físico divino, né, que atravessava paredes, atravessava muros, e nós sabemos que as paredes e muros lá de Jerusalém não é de tijolinho que nem aqui, é pedra mesmo, blocos de pedra. As portas eram madeiras espessas, grossas, porque não existia serraria que serrasse. Na época não existia serraria que serrasse madeirinhas fininhas para fazer porta, leves. Era tudo grosso, tudo espesso. E Jesus, com aquele seu corpo novo, após a ressurreição, ele atravessava qualquer parede, né? E ele permaneceu com os apóstolos, com as mulheres que lhe seguiam, por 40 dias, e após 40 dias ele foi elevado aos céus, e de lá ele não voltou mais para dizer como que é lá do outro lado. Então dá para dizer o quanto que essas psicografias e essas incorporações de espíritos que vêm da dimensão superior vem aqui dizer como que é lá do outro lado da informação, isso é bobagem. E principalmente vão mexer com os usuários dos Spirit Box, né? Os investigadores de causas sobrenaturais. Se o espírito não vem através de uma pessoa física como nós somos, muito menos por um Spirit Box montado com aparelhos eletrônicos. E depois, para justificar o que eles dizem, eles falam assim: não, o Chico Xavier já dizia que no futuro os espíritos iam se comunicar com aparelhos eletrônicos e etc, etc. Só para justificar o que eles fazem, né? Pois bem, vamos deixar isso de lado porque o meu assunto era o meu intuito era outro, era explicar essa transformação do ser humano, né? Essa transformação do ser humano, né? O processo da vida do ser humano, lá do insetinho, como nós vinha falando no começo. Depois eu passei para o ser humano, que é semelhante, não tem muita diferença. E esse ciclo de vida. Depois ainda dizem assim, que muitos espíritos, mesmo depois de deixar o seu casulo físico aqui e for para a dimensão superior, outro lado da vida,
ele vai ter uma preparação lá e ele vai voltar novamente para completar aquilo que ele deixou incompleto, que seria a reencarnação. Outra bobagem, gente. A teologia cristã, católica cristã, não prega isso para ninguém. E nem os filósofos antigos antes de Cristo, que eram pré-Cristo, Platão, Sócrates e Aristóteles, eles também não falavam deste tipo de coisa, reencarnação. Que eu me lembro, eu fiz filosofia 3 anos, eu não me lembro que alguns deles tenham falado de reencarnação. E hoje tem gente que chega a dizer, né, muitas pessoas que se julgam famosas porque alguém fez a fama deles na mídia, nos meios de comunicação, eles chegam até a dizer que lá do outro lado da vida tem tanto espírito esperando a reencarnação, e como foi reduzido o nascimento de crianças, esses espíritos estão se encarnando em cavalos, bois, cachorros, gatos. É um absurdo, né, gente? Eu acho isso um absurdo, sem tamanho. Chega a ser até um desrespeito pelo próprio Deus, pelo próprio Cristo, pela própria fé que ele diz ter fé, se ele tem, né? E também pelo próprio ser humano. O ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Está escrito na Sagrada Escritura. Será que Deus ia permitir um espírito, a sua imagem e semelhança, reencarnar num cachorro, num porco, num boi, numa vaca, num cavalo, numa égua? Ai, pelo amor de Deus, né, gente? Isso para mim é um absurdo, porque a minha fé nunca me ensinou isso. E olha que eu tenho uma bagagem muito grande de cristianismo, né? De fé, porque eu fiz filosofia e fiz teologia. E ainda além disso fiz outros tantos cursos, né, de preparação para trabalhos na igreja durante todo o tempo que eu trabalhei na igreja. Eu trabalhei mais de 30 anos na igreja. Eu só estou parado agora por causa da minha doença. Pois bem, gente, então assim, para vocês verem assim a importância que nós temos na nossa realidade. Quando nós somos fortes e trabalhamos em benefício de todos, nós somos tudo debaixo dos olhos de Deus e continuamos sendo tudo debaixo dos olhos de Deus até a hora da nossa morte, até a hora da nossa desencarnação. Não muda, para Deus não muda nada. Muda para nós, para o nosso corpo físico. Mas para o nosso espírito, né, que somos partículas do grande Espírito de Deus, né, é o Espírito que abrange todas as forças do universo. Nós fazemos parte disso. Nós fazemos parte dessa magnitude, dessa beleza esplêndida, infinita, né? Desse Espírito do qual nós chamamos Deus, o Espírito que deu a origem de todas as coisas que nos cercam. Tá bom, gente? Vou parar por aqui porque o vídeo não vai, para o vídeo não ficar muito longo. Beleza, gente? Eu vou amanhã ou depois, de repente, eu volto a fazer outro vídeo para mim continuar esse daqui. E eu quero falar daí da minha situação, do meu casulo, ok, gente? Eu não vou falar agora porque agora o vídeo está muito longo. Eu vou postar, mas amanhã talvez eu continue falando desse mistério do ciclo da vida. Beleza, gente? Um abração para vocês, um beijão no coração de todos. E não deixem de fazer seus comentários, dar o seu joinha e me ajudar a fazer com que o meu canal cresça. Tá bom, gente? Fui, tchau, mas eu volto de novo.